Fala galera, beleza? Bom dia a todos aí. Bom galera, estou aqui, né? Realizando esse vídeo aqui. Seja bem-vindo aí, tá? Ao canal aí. Mais um vídeo aí de Leandro Santos. Hoje galera, estou aqui hoje gravando esse vídeo aqui pra dizer aqui, né? Pra dizer pra vocês que hoje é um dia não muito legal pra mim, sabe galera? E hoje é uma data que 8 de junho, outro quer dizer, 13 de junho, perdão aí, 13 de junho. Uma data muito, né, difícil pra mim, né? Para a família. Eu tenho certeza, né, que a família está, né, bem triste, né, pela essa data. Mas vocês devem estar aí perguntando, mas de que você está falando? Eu estou falando, galera, né, de um amigo meu, Jabes, um deles é Jabes, né, galera, que hoje ele faz, né, hoje ele faz 8 anos que nos deixou, né, deixou os amigos, né, amigas, familiares. Hoje ele completou hoje 8 anos que se foi, família, sabe? Hoje estou aqui para fazer essa homenagem para ele, que primeira vez que estou fazendo, tá, família, a homenagem para ele aqui, primeira vez, porque eu nunca, né, nunca tinha feito assim homenagem assim pra ele, né? Mas hoje eu me resolvi, né, a gravar, fazer esse vídeo aqui, né, gravar esse vídeo de homenagem para ele, porque ele merece muito mesmo. Que o Jabas pra mim foi, sabe, ele foi mais que um amigo pra mim, ele foi um irmão pra mim, sabe, que quando a gente se conhecemos, né, e ali a gente, né, passamos a pegar a amizade, e dessa amizade a gente se tornamos como se fosse um irmão um para o outro, família. Porque ele assim, né, ele, no dia a dia dele, né, lembro todos os dias dele. Às vezes eu fico tão emocionado, às vezes que às vezes até choro, né, quando eu lembro dele. Mas eu quero dizer aí, né, com toda certeza que a família vai assistir esse vídeo, né, em breve aí a família vai estar, né, o YouTube vai estar jogando aí pra todos aí. E quero dizer, família, que ele foi um irmão pra mim, Jabas, meu irmão, que Deus tenha ele no céu, no alto dos céus, né, que Deus ilumine a alma dele. E que eu posso dizer, o que eu tenho dele, de lembrança dele, é só a saudade e as lembranças que ele deixou, né, do sorriso dele, que eu me lembro muito. Sempre quando a gente se encontrava, né, ele nunca me deixaria de sem me dar um abraço, porque era assim que a gente vivia. Jabas pra mim foi né, como eu já falei aí, que ele foi mais do que um amigo, ele foi um ombro amigo, né, um irmão pra mim, né. Esse é família, porque ele é tudo pra mim, né, pra mim, pra Deus, pra famílias. Jabas hoje deixou uma imensa saudade que a gente sente dele hoje, muita falta mesmo. Jabas que hoje ele completa hoje
8 anos que se foi. E porque é muito doloroso, tá, família? É triste, sabe? Porque não tem como de não relembrar esse momento. Eu lembro dele todos os dias, assim como a família também lembra dele. Eu sei que a família sente falta dele, saudades. Foi que a saudade imensa que ele deixou. E eu quero dizer, porque eu tenho certeza que Jabes ele está aqui agora nesse momento, ouvindo essas palavras. Porque eu estou fazendo para ele. Com todo o meu amor, no fundo do meu coração, ele sabe que tudo que eu estou falando aqui é verdadeiro. Jabes para mim, ele sabe, ele era tudo para mim mesmo. Tudo. Nos momentos que precisei, ele estava sempre presente, ele nunca falhou. E Jabes é tudo que eu desejo hoje do fundo do coração, que ele descanse em paz. E que Deus abençoe. É isso aí. Estamos juntos, família, né, sempre, né, já tem um bom tempo que eu não vi mais os parentes dele, né, mas sempre eu vejo o primo dele, né, que é Dal, né, meu irmão Dal, e tudo começou, família. Hoje ele não está aqui hoje por conta, né, de um acontecido gravíssimo que ele teve, né, que foi por causa desse maldito acidente que levou ele, né, que matou ele. Quando esse acidente aí, né, e é isso aí, família. Estamos juntos aí, espero que vocês gostem aí desse, né, se vocês gostam desse vídeo aí, se inscreva para não, se inscreva aí, né, quem não for inscrito aí. E espero que vocês gostem aí dessa pequena homenagem que eu estou fazendo pro meu irmão Jabes, porque ele merece. Jabes, aonde você estiver, receba meu abraço e o meu amor por você. Um jovem que pra sempre eu vou amar, família. Pra sempre eu vou amar ele, tá, família? Eu vou amar ele mesmo no fundo do meu coração. Pra sempre e eternamente. Eternamente eu vou estar amando e lembrando do meu querido irmão. E Deus eu tenho ele lá. Minha família que é difícil. Muito difícil mesmo. A família espero que vocês gostem aí desse vídeo aí, tá, família? Porque ele é tudo pra mim, pra família, pra Deus. Eu já chorei demais ontem, né? Hoje eu não quero chorar, né? Porque a lembrança dele é de fazer falta, de saudades. E hoje é tudo que eu tenho dele, hoje é a imensa saudade. Toda vez, família, às vezes quando eu vou na cidade, porque aqui eu moro na zona rural, e quando eu passo lá de frente a casa dele, não tem como de eu não ficar emocionado. Porque quando eu vou pra casa dele que eu não vejo ele mais, parte do meu coração, família. Meu coração fica dividido, porque é difícil. É isso que Deus, né, nos abençoe, né, que abençoe a família, né, porque eu tenho certeza que eles hoje estão
É esse luto, né? Porque relembrar dessa data que ele partiu. Hoje é a data, hoje é a data também, dia 13, que foi o dia que ele se foi, né? Foi no dia do padroeiro do Santo Antônio. E hoje é o dia do Santo Antônio também do padroeiro. Né? Inclusive hoje pela manhã teve a missa. Né? Eu acabei de sair da missa e estou indo aqui agora para uma outra fazenda aqui. Né? Visitar aqui os pessoal aqui da fazenda. Tá, família? Aí só Deus para nos né, confortar nossos corações, né, confortar, dar esse conforto aos nossos corações, né, do meu, da família, né, e dos outros amigos que ele deixou. Mas o que eu quero dizer que Jabes aí, né, está ouvindo, porque eu tenho certeza que ele está, né, me ouvindo aqui nesse momento. Porque eu nunca fiz essa homenagem para ele, família. Estou falando assim um pouco mais porque eu estou bastante emocionado. Estou muito emocionado por ele, família. Por relembrar nesse momento. Porque, porque eu tenho certeza que ele não queria me ver triste. Que ele não me quer ver triste. Mas não tem jeito, família. Porque a lembrança dói. A saudade dói. Né? A dor que nós tivemos, né? E a família que está sentindo. Nós também. Eu era muito próximo dele. Pois é, família. Pois é isso aí, família. Espero que vocês gostem desse vídeo aí, tá? Deixa o like. Se quem não for inscrito no meu canal, se inscreve aí, tá, família? Espero que vocês gostem muito aí dessa homenagem que eu estou fazendo para meu irmão Jabes. E logo depois, família, fique agora aí com o segundo vídeo. E é nóis. Fui.